Amazonas registra mais 411 novos casos de Covid. 38% deles em Manaus. Polícia acaba com festa clandestina com 600 pessoas no bairro de Flores. Auxílio emergencial. Caixa começa a pagar hoje segunda parcela de R$300 a beneficiários do Bolsa Família. Brasil teve quase 5.000 mortes violentas de crianças e adolescentes em 2019. 75% eram negros, revela Anuário de Segurança Pública. Igrejas são queimadas no Chile em protestos que marcaram o primeiro ano de atos por igualdade. Mesmo após plástica, traficante que participou de massacre que estava foragido é reconhecido e preso em Fortaleza. Envolvido com drogas, rapaz é executado em rua do bairro Cidade de Deus. Crime no Viver Melhor. Jovem é morto a facadas pelo namorado dentro de apartamento. Membro de facção é morto em acerto de contas do Gilberto Mestrino. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. O Climatempo fala que é de 67% a probabilidade de chover 8 milímetros e que a temperatura máxima, assim como ontem, não ultrapassa os 32 graus. Manaus amanhece com 25 graus Celsius. A umidade do ar está em 81%. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É segunda-feira, 19 de outubro. Chegamos aos 292 dias do ano. Faltam 74 para terminar 2020. É dia de São Paulo da Cruz. Também é o dia do guarda noturno. Dia da inovação. E o dia do profissional de TI. Esta é a edição 84.882 do Jornal da Manhã. São normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. 5h33. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Hernandes Sampaio. Durante vistorias da Central Integrada de Fiscalização, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, um evento clandestino no bairro de Flores foi encerrado na madrugada de ontem. Aproximadamente 600 pessoas estavam no local e foram localizadas escondidas em um galpão atrás do espaço, às escuras, para tentar evitar o flagrante. Na ocorrência, uma mulher foi detida por desacato à autoridade. Em outra vistoria, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus, outra pessoa foi detida por desacato e ameaçar agredir fisicamente um policial. As equipes da CIF também realizaram visitas aos flutuantes da capital na tarde do sábado e também na tarde de ontem. Só no sábado, 12 locais foram visitados. A maioria estava fechado. Apenas um flutuante teve que ser fechado. Roberto Peregrini, bom dia. A festança era grande, né, Peregrini? 600 pessoas. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo, mais uma vez, né? A Secretaria de Segurança acaba com esse tipo de furdunço, acaba com esse tipo de festa. Paulo, 600 pessoas reunidas. Semana passada também você fazia o destaque no Jornal da Manhã de outras tantas pessoas, 300, 400 pessoas reunidas em festa numa chácara lá no Tarumã, você trazia isso na semana passada, além de bares, além de estabelecimentos comerciais aí como flutuantes, foram fechados aí pela Secretaria de Segurança. O trabalho continua, a Secretaria faz aí esse grande trabalho, fiscaliza a televisão, o rádio, orienta, mas o povo continua se reunindo, máscara nem passa por perto desse povo, reunido, quebrando o protocolo, colocando a vida deles em risco e as dos outros também, né, Paulo? Peregrini, como é que está o trânsito nesse instante? Ele vai se desenvolvendo de maneira tranquila. Nós já percorremos as avenidas da zona norte, né, e leste da cidade, as principais dessas duas zonas, e nós podemos classificar o trânsito que já começa a ficar alterado sim, Paulo. Já tem uma movimentação muito intensa, como na Avenida Camapuã, Avenida Grande Circular, Avenida Noel Nutros e Max Teixeira, as principais da zona norte e leste já tem uma movimentação muito intensa em relação a trânsito. Peregrini, até quinta-feira o pessoal do IML não teve tanto trabalho assim no que se relaciona às autópsias, mas de sexta até hoje, Peregrini, muito trabalho. Muito trabalho, Paulo, já tivemos aí um aumento, né? Mas ainda assim abaixo dos meses anteriores, Paulo. Nós tivemos aí, estamos tendo o mês de outubro até relativamente tranquilo, Paulo Guerra. Entretanto, as mortes estão acontecendo sim. Por exemplo, eu te passava como manchete aí
3 destaques, Paulo Guerra, você já tinha na realidade, já estava muito bem pautado, mas agora eu te trago uma novidade, Paulo Guerra. O homem foi assassinado agora pela madrugada, portanto ainda há pouco, os profissionais do Instituto Médico Legal já estão chegando no local. Paulo, o homem foi assassinado a facadas no bairro Riacho Doce. Riacho Doce teve um também no Gilberto Mestrinho, não é, Pelegrini? Teve, Paulo. Nós tivemos um no Gilberto Mestrinho também, quando o homem foi executado a tiros, Paulo, e as informações da polícia dão conta de que ele fazia parte de uma facção criminosa, estaria por ali como soldado do crime e acabou sendo surpreendido e executado. E essa última morte, Pelegrini, onde é que foi? Bairro Riacho Doce, Rua Rio Xingu, Paulo. O homem foi barbaramente assassinado com muitas facadas espalhadas pelo corpo. O corpo ainda da vítima ainda no local, Paulo. Até daqui a pouco, Pelegrini. Quando voltaremos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com essas e outras informações, agradecendo aí a audiência dos nossos amigos feirantes, o pessoal da estrada, o pessoal da roça, das comunidades. Muito obrigado pela audiência, motorista de ônibus, de lotação, alô, batata da lotação, alô, essa turma toda das feiras que estão conosco, Paulo, e agora é contigo. Pelegrini, e só para finalizar, aquele rapaz que foi levado por bandidos até um ramal, qual é o estado de saúde dele? Pois é, Paulo, continua internado, é um motorista de aplicativo, José Carlos. Ele foi sequestrado por bandidos, teve o carro dele encontrado lá daqui a pouco eu me lembro, Paulo, mas o corpo foi encontrado numa área de mata próximo ao bairro Zumbi dos Palmares. Estava todo quebrado, apanhou muito dos bandidos, mas graças a Deus, Paulo, ele não foi morto, ele apanhou muito, continua hospitalizado e deve receber alta aí nas próximas horas. 5h38 em Manaus. O Cine Manaus oferece nesta segunda-feira 23 vagas de emprego. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do Cine Manaus não estão realizando atendimento presencial. Mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail centepixmanaus@gmail.com. No campo assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida. O Amazonas produziu em 2019 12.100 toneladas de castanha do Pará, resultado que coloca o estado com a maior produção do país, ou seja, 37% do total, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Conforme o levantamento, no Amazonas, os municípios com maior produção de castanha do Pará foram Humaitá, com 4.500 toneladas, Lábrea, 946 toneladas, Boca do Acre, 900 toneladas e Beruri, 823 toneladas. O Tribunal de Justiça do Amazonas anunciou que nesta segunda-feira vai nomear 51 novos delegatários aprovados em concurso público para as serventias extrajudiciais do estado. A outorga é equivalente à nomeação destes como titulares de cartórios e tabelionatos em funcionamento no Amazonas e, a contar desta segunda-feira, os profissionais terão 30 dias para iniciar efetivamente as atividades em suas respectivas unidades. O secretário de Saúde de Iranduba volta a alertar candidatos sobre o risco de contágio pela Covid-19 por causa das aglomerações. O secretário de Saúde de Iranduba, Hamilton Gadelha, voltou a apelar neste fim de semana aos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições deste ano para que levem a sério as medidas de prevenção ao novo coronavírus, que até o dia de ontem totalizava 2.132 casos aqui no município, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. Incentive os seus correligionários a andarem com máscara, a evitar tirar aquelas fotos, todo mundo abraçado, sem máscara, mantenha um distanciamento, né? Sempre a equipe andando com álcool. Muito cuidado nas visitas nos domicílios, você pode ser assintomático e não saber, e toda vez que você vai visitar as pessoas, está sendo um transmissor. De acordo com Hamilton Gadelha, Iranduba tem registrado entre 6 a 10 casos de Covid-19 por dia, sendo alguns dos pacientes removidos para Manaus por apresentarem maior gravidade. O prefeito Francisco Gomes determinou e já foram comprados mais 10.000 testes
testes rápidos para testagem em massa. De acordo com o titular da Censa, já são 16 mil testes adquiridos. A quantidade contempla pouco mais de 30% da população, que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é de 49.011 habitantes, embora as autoridades locais afirmem que Iranduba tem mais de 80 mil habitantes. 5h41 em Manaus. Moradores do bairro Nova Cidade denunciam o desmatamento de uma área verde, habitat de diversas espécies de animais silvestres. De acordo com moradores da região que não querem se identificar, homens entraram na mata e, utilizando motosserras, derrubam árvores, e a ação, caso não autorizada, é configurada como crime ambiental. Na área apareciam muitos macacos, saúm de coleira, preguiças e outros animais. Em uma única manhã, eles desmataram uma vasta área e os moradores estão pedindo providências. Ainda de acordo com um morador, foram acionados o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, e policiais do Batalhão Ambiental, que chegaram aí ao local, mas não resolveram por completo a situação. 5h42 em Manaus. Os pais ou responsáveis de crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias que não puderam comparecer a um dos 335 postos de vacinação durante o dia D de mobilização da campanha nacional contra a poliomielite de multivacinação no sábado, tem até o dia 30 deste mês. O alerta da Secretaria Municipal de Saúde. A lista com o endereço das salas de vacina pode ser acessada no site da Secretaria Municipal de Saúde, a Censa. Os 5 presos na segunda fase da Operação Sangria, que investiga supostas fraudes e desvios na compra de respiradores pelo governo do Amazonas, foram liberados do sistema prisional neste domingo. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. Eles foram presos no dia 8 e o prazo das prisões temporárias em nome deles se encerrou no último sábado. Foram alvo da decisão o ex-secretário de Saúde do Estado, Rodrigo Tobias, a ex-secretária executiva da pasta, Dayana Merria, o engenheiro clínico Ronald Gonçalo Celda Santos, o marido da ex-secretária de Comunicação do Estado, Luiz Carlos de Avelino Júnior, e Gutenberg Leão Alencar. O Amazonas registrou mais 411 casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado neste domingo, totalizando 151.597 casos da doença no estado. Do total, 58.087 são de Manaus e 93.510 no interior do estado. Os mortos somam 4.332. Os dados são do boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS-AM. Entre os novos casos, 358 foram detectados por testes rápidos, sendo 259 na capital e 99 no interior. E voltamos com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Pela ordem das pesquisas eleitorais, os 6 mais bem colocados falam sobre suas propostas no Jornal da Manhã, em matéria de até 5 minutos. Na segunda participação, o entrevistado por Thaís Gama é o candidato Ricardo Nicolau, do PSD. No 5º mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas, Ricardo Nicolau, do PSD, é oficializado candidato a prefeito de Manaus. Ele já ocupou o cargo de vereador, também exerce a função de diretor de um hospital particular da capital. Completa a chapa o vice-prefeito, médico oncologista e professor universitário Dr. Jorge Lins, do PP. Candidato, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Em seu plano de governo, o senhor fala de saúde e da construção do primeiro hospital municipal. Como alocará recursos para viabilizá-lo? Na saúde, é poder fazer com que seja elevado a 100% das pessoas que dependem do SUS o atendimento básico, seja ele no programa Saúde da Família ou nas UBSs, e fazer com que a saúde possa ter continuidade com a criação dos CAIS, Centro de Atenção Integral à Saúde, que em um único lugar vai ter ambulatório de especialidade
especialidades, exames de imagens e exames laboratoriais. É poder Manaus ter o seu primeiro hospital, um hospital voltado às cirurgias eletivas, fazer com que a saúde seja digna para a nossa população, virá dentro dos recursos da saúde e dos recursos que nós haveremos de economizar no custeio da máquina. Temos uma proposta de economizar em 50% o custeio, aquilo que é gasto em todas as secretarias. E é possível porque nós temos preços muito altos, nós temos ineficiência e muito desperdício. A maioria das capitais tem um hospital municipal e Manaus também, se Deus quiser, haverá de ter o seu hospital e nós vamos também buscar recursos para fazer da saúde de Manaus uma saúde modelo para o Brasil. Em se tratando de recursos, como é possível resolver os problemas de buracos na cidade, sabendo que temos um longo período de chuva? Manaus tem condições de ter um asfalto de qualidade. Muito embora haja muitas chuvas, mas há procedimentos e há técnicas de impermeabilização que ajuda também na qualidade do asfalto. Então nós vamos buscar o que a engenharia nos permite para fazer asfalto de qualidade. Se nós tivermos um asfalto de qualidade, nós vamos ter uma vida útil muito grande. Então é preciso ter drenagem e é preciso fazer e fazer bem feito e poder cobrar e poder fiscalizar para que as ruas cumpram com as exigências técnicas. E quanto à mobilidade urbana? Este é um assunto extremamente importante e grave na cidade de Manaus. Nós temos que trabalhar fortemente no trânsito, agindo com ações simples e ações rápidas, como sinais inteligentes, sincronizar sinais, direitas livres, alargamentos de ruas e também ter novos viadutos, passagem de níveis, eixos viários na cidade. Então é preciso que o trânsito possa andar. Paralelo a isso, cobrar responsabilidades das empresas de ônibus quanto à renovação de frota. Nós haveremos de fazer com que as empresas cumpram e aquelas que não cumprirem o que está no contrato, nós não vamos admitir que nenhum cidadão seja desrespeitado ou não tenha uma boa qualidade no serviço de transporte coletivo. Candidato Ricardo Nicolau, também em seu plano de governo há uma atenção na educação e ainda a criação de um programa de passe livre para estudantes matriculados. Como implantar? A educação transforma a vida das pessoas e nós precisamos valorizar o professor, rever o programa pedagógico e poder ter uma estrutura física compatível. Nós estamos propondo construir os complexos escolares, que vá desde a creche até o 9º ano, para que tenha em um único lugar toda a estrutura necessária e possa substituir os prédios alugados que funcionam em condições não adequadas. O passe livre já tem em várias outras capitais. O Recife, por exemplo, já tem passe livre para os estudantes. Nós precisamos reestruturar toda a rede de transporte coletivo, rever os grandes subsídios que a prefeitura faz para as empresas e cobrar uma contrapartida. Então nós vamos fazer um estudo e poder implantar o passe livre para evitar a evasão escolar e fazer com que aquele cidadão que não consegue mandar o seu filho para aula porque não tem dinheiro para o ônibus, ele possa garantir ao seu filho qualidade de ensino e, acima de tudo, a presença dele nas escolas. Obrigada, candidato Ricardo Nicolau, pela sua participação. Eu sou Thaís Gama, especial eleições 2020 para o Jornal da Manhã. Polícia. Um traficante que tentou ludibriar a polícia fazendo cirurgias plásticas, apontado como autor de homicídios em Manaus e respondendo a processos que somam pena de mais de 60 anos de prisão, o traficante Leno Oliveira, do Carmo, de 39 anos, foi recapturado em uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública no último sábado, em um bairro praiano de classe média alta na região metropolitana de Fortaleza. Ele estava foragido do sistema prisional desde 2018, após ter obtido na justiça o direito à prisão domiciliar. A operação da secretaria teve apoio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos da Polícia Civil e da Polícia Civil do Ceará. As investigações que culminaram na recaptura do condenado vinham se desenvolvendo há cerca de 3 meses. Considerado de alta periculosidade, Leno Oliveira, vulgo Bileno, tem envolvimento em diversos assassinatos em Manaus relacionados ao crime de tráfico de drogas. Ele participou das mortes registradas no complexo penitenciário Antônio Jobim Compage em janeiro de 2017,
quando 56 detentos foram brutalmente assassinados. O que aconteceu no final de semana e as últimas horas em Manaus, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um final de semana agitado, podemos colocar dessa forma, Paulo Guerra. Pronto socorro 28 de agosto, plantão tranquilo durante a noite e madrugada. 2 atendimentos, um por acidente de trânsito, outro por agressão física. Já no pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, vários chegaram no Bico do Urubu. Foi um caso de um homem de 22 anos de idade que foi vítima de uma violenta agressão física. Ele apanhou no pau, apanhou na paulada e por muito pouco não parte dessa para pior. Ele chegou no Bico do Urubu, naquela unidade de saúde no João Lúcio, e graças às ações dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem que agiram rápido e salvaram a vida desse homem que chegou no Bico do Urubu. Ele chegou entre a vida e a morte, mas assim como ele, todos que vão ao pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos. Pronto socorro Platão Araújo. No Platão Araújo deu entrada um homem vítima de bala, de arma de fogo. Até o presente momento ele não foi identificado. Ele deu entrada também em estado gravíssimo, já estava mais para lá do que para cá. Ele chegou no Bico do Urubu, daí os anjos da vida do Platão Araújo agiram rápido também e salvaram a vida desse homem. Ele está internado no pronto-socorro Platão Araújo e as informações que temos é que ele já não corre risco de morte. Olha a morte! Vítima de uma violenta facada. O homem foi estocado na barriga. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, numa invasão na área do bairro de Santa Teresina. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, eles estavam assistindo o jogo. Todos estavam assistindo o jogo em um bar localizado nessa invasão ali próximo ao conjunto Cidadão 12. Daí houve um desentendimento e um deu-lhe uma facada no outro. Foi bem na hora do jogo do Vasco. Foi na hora que o Vasco estava apanhando, que o Vasco perdia mais uma, que esse homem levou uma facada. Rapaz, um dizia pro outro lá no bar, o Vasco já não ganha há 8 partidas. E aí começava o pessoal recolhendo lá o ferido, o SAMU chegando na área, e o pessoal nem aí, todos estavam conversando sobre o jogo de futebol. Agressão física, murros, chutes, socos, pontapés e imagine uma paulada na cabeça. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do bairro Nova Vitória. Foi peia que não acabava mais. As informações dão conta de que os homens se desentenderam após uma bebedeira. Eles eram colegas de copo, um achava graça pro outro, até que foram perdendo a paciência e acabou em agressão física e acabou também em pronto-socorro. O homem foi preso com uma arma de fogo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no bairro Tarumã. Foi mais uma ação dos policiais da polícia militar, né, do pessoal da Força Tática, que realizou mais uma vez um grande trabalho. E se você quiser contato com a Força Tática, o zap da Força é o 994284400, 994284400, para quem quiser a Força Tática na sua rua. É agora! Mais notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Bala!
morte no bairro Cidade de Deus. A vítima, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um rapaz aí de 16 anos. Ele foi vítima de uma emboscada. Ele recebeu um convite para ir para uma rua, olha, vamos ali e tal, tem um negócio pra ti ali que precisa ver. Chegando lá, o que ele recebeu foi um balaço na nuca. Ele foi morto com um tiro na nuca e ele foi vítima de uma emboscada. Segundo as primeiras informações em investigação também desse crime. Acerto de conta no bairro Gilberto Mestrinho. O rapaz foi morto com tiros na cabeça. Isso aconteceu, Paulo Guerra, segundo as primeiras informações da polícia, em um confronto entre bandidos, né? E esse homem acabou levando a pior, acabou morrendo. O crime aconteceu no bairro Gilberto Mestrinho. Briga, covardia, facada e morte no viver melhor. O covarde, safado, ordinário, bandido, assassino, lixo humano, Breno Christian da Silva Neves. Esse é o nome do bandido, Breno Christian da Silva Neves, assassino frio e cruel, matou com várias facadas a própria namorada, a jovem Maria Elisa Silva Viana, de apenas 20 anos de idade. Depois, segundo as informações, ele tentou suicídio e não conseguiu. Desgraçado, para matar os outros, presta. Pra se matar não presta não, mas é capaz dele ir. Tá ruim, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. O negócio pro lado dele tá ruim. Ele respira quase mais pra lá, tá mais pra lá do que pra cá, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A polícia está ainda investigando aí do crime, mas as evidências levam a crer que ele matou a jovem. Isso aí já está confirmado. O que falta confirmar ainda é se ele tentou mesmo suicídio ou se alguém acertou o passo dele. Fato é que ele também está ferido gravemente. A moça, infelizmente, a vítima, acabou morrendo na mão desse bandido safado, cruel, esse lixo, esse ordinário, esse vagabundo, assassino que matou uma jovem de 20 anos de idade. Agora tá lá, presta nem pra morrer, tá mais pra lá do que pra cá, mas daqui a pouco, quem sabe, aconteça a bênção que ele parta dessa para pior. Bairro Riacho Doce, madrugada de hoje. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, era por volta de 4 horas dessa madrugada, 4 horas e 30 minutos, quando um homem até o presente momento não identificado foi barbaramente assassinado com 6 estocadas de faca pelo corpo. E não resistiu aos ferimentos. Morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro Riacho Doce. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 44 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. O Brasileirão tem um novo líder, pelo menos até esta segunda-feira. Ontem à noite o Inter venceu o Vasco por 2-0 no Beira-Rio e assumiu a ponta da tabela. Na estreia de seu uniforme rosa, o Colorado precisou de apenas um tempo para liquidar a partida, com gols de Edenilson e Thiago Galhardo de pênalti. A humilhação da rodada ficou para o Corinthians, que levou um 5-1 do Flamengo. Com a vitória, o Inter chegou aos 34 pontos e assume a liderança do Brasileirão. O Colorado tem a mesma pontuação do Flamengo, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Agora o time de Eduardo Cudê seca o Atlético Mineiro, que tem 31 pontos, e encerra a rodada contra o Bahia nesta segunda, fora de casa, para seguir no topo da tabela. Os outros jogos do Brasileirão: Fortaleza 2, Palmeiras 0, Bragantino 2, Sport 0. Na Série B, Paraná 0, Sampaio Corrêa também 0. Jogos de hoje: às 20 horas, Campeonato Brasileiro, Botafogo e Goiás. E Bahia e Atlético Mineiro. Às 20 horas, também pelo Campeonato Brasileiro mais Série C, Manaus e Botafogo da Paraíba. Últimas notícias.
A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira a segunda parcela de R$300 do auxílio emergencial, extensão aos beneficiários do Bolsa Família. Os primeiros a receber nesta segunda serão 1,6 milhão de beneficiários, cujo número do NIS termina em 1. Os pagamentos são feitos da mesma forma que o Bolsa. O calendário desta parcela segue até 30 de outubro. As duas últimas parcelas serão pagas em novembro e dezembro. A economia da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados nesta segunda-feira. O resultado ficou abaixo das expectativas dos analistas consultados pela agência de notícias Reuters, que preveu alta de 5,2%. O aguardado novo concurso da Polícia Rodoviária Federal pode acontecer ainda este ano, com vagas para todo o país. O diretor executivo do órgão, José Lopes Roth Júnior, confirmou por meio de suas redes sociais um possível cronograma para o edital. A publicação, ele diz que o sonho de ter o edital ainda em 2020 é possível. Porém, para isto acontecer, a liberação deve acontecer nos próximos dias, ainda em outubro. De acordo com o site JC Concursos, a oferta deverá ser de 2.000 vagas. A previsão é que, com a autorização sendo efetivamente liberada, a banca deverá ser contratada até 30 de novembro e a publicação do edital até 30 de dezembro. Se estas datas se confirmarem, as provas poderão ser aplicadas até 30 de abril de 2021. Na manhã desta segunda-feira, o planeta alcançou 40.234 casos contabilizados, com 1.113.896 mortes por coronavírus. Mais da metade dos casos foram registrados nos Estados Unidos, 8.154.935, Índia, 7.550.237 e o Brasil com 5.235.344. Nos últimos 7 dias, 2,5 milhões de casos adicionais foram registrados, o maior número semanal desde o início da pandemia. O aumento do número de infecções pode ser explicado em parte pelo aumento do número de testes de diagnóstico em alguns países. A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, reconheceu a vitória de Luiz Arce no primeiro turno das eleições presidenciais nesta segunda-feira. O candidato do partido, Evo Morales, aparece como vencedor em 2 pesquisas de boca de urna. Ainda não temos a contagem oficial, mas pelos dados que temos acesso, o senhor Arce e o senhor Choquenhuanga ganharam a eleição, escreveu Áñez em uma rede social. Cumprimentos aos ganhadores e peço que governem pensando na Bolívia e na democracia. O resultado oficial do pleito de domingo, porém, deve demorar para ser divulgado. Até a última atualização, menos de 16% das urnas haviam sido apuradas. O Brasil completa uma semana em tendência de queda de óbitos por Covid. Média móvel é de 483 mortos por dia. O país tem 153.885 óbitos registrados e 5.232.541 diagnósticos de Covid-19, segundo o levantamento do consórcio de veículos da imprensa. Secretaria de Saúde de Goiás, Minas Gerais e Rondônia não divulgaram dados neste domingo. O governo de São Paulo anunciou hoje que a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, se mostrou segura também em testes com 9.000 voluntários brasileiros, reafirmando os resultados de pesquisa anterior com 50.000 participantes chineses. Os dados de eficácia, porém, devem ser divulgados somente entre novembro e dezembro, o que deve atrasar a previsão do governador João Dória, do PSB, de iniciar a imunização ainda neste ano. Milhares de manifestantes se reuniram na Praça Itália, no centro de Santiago, neste domingo, para uma manifestação que acabou em confronto e vandalismo. O ato foi organizado para comemorar o primeiro aniversário do início dos protestos no Chile, para exigir maior igualdade social. Depois do início pacífico, durante a manhã à tarde foram registrados atos de violência, incluindo um confronto entre torcedores do Colo-Colo e Universidade de Chile, e depois entre manifestantes encapuzados e a polícia. O Brasil teve ao menos 4.928 crianças e adolescentes mortos de forma violenta em 2019. É o que mostra o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número representa 10% do total de mortes violentas do ano passado, 47.773. Os dados são referentes a 20 estados: Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.
que concentram 84% da população brasileira. É a primeira vez que o Fórum divulga os números em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Os estados com a maior taxa de mortes violentas de crianças e adolescentes são Espírito Santo, 6,79 a cada 100 mil. Pernambuco 6,22 e Sergipe 6,09. As mortes entre 10 e 19 anos representam 90% do total. A desproporção entre os perfis das vítimas chama atenção, especialmente em relação à raça. Os negros representam 75% das crianças e adolescentes de 0 a 19 anos vítimas de mortes violentas intencionais no Brasil. Em todas as faixas etárias, o número de vítimas negras é maior que o número de vítimas brancas. 6h51 em Manaus, os destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Pandemia da Covid-19 acentua o desemprego entre os idosos. A Folha de São Paulo. Sem trabalho, famílias deixam maior acampamento do MST em São Paulo. O Estado de São Paulo. Vacina do Butantan contra a Covid assegura, mas data sobre eficácia fica para o fim do ano. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro é xingado por motorista enquanto acenava na Via Dutra. Valor econômico. Brasil zera imposto de importação para milho e soja. Estado de Minas. Caso Baker, vítimas ficam revoltadas com evento de relançamento de cerveja. Jornal do Comércio no Recife. Semana começa com expectativa e incerteza sobre volta às aulas para mais alunos em Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Gilmar pede destaque e retira do plenário virtual julgamento sobre universidades. Porto Alegre, 0h. Estudo comprova a presença do coronavírus no cérebro de pacientes. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, Thaís Gama e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora.